A gente usa muito franzido na costura quando a gente vai fazer alguma peça que tem uma saia, ou às vezes você vai fazer um punho de blusa, uma camisa assim um pouco mais bufante, a gente usa bastante o franzido e muitas vezes as pessoas sofrem para fazer e não tem necessidade. Eu já vi gente usando aquele calcador próprio para franzido, só que eu já experimentei usar e eu não gostei muito do resultado dele. E eu não gosto também porque você não consegue, no final da costura, ter uma previsão assim certinha do tamanho do franzido, né? Então você só consegue saber que tamanho vai ficar conforme você vai fazendo. Eu prefiro trabalhar com franzido usando as técnicas tradicionais, que é o que nós vamos fazer aqui. E nós vamos usar aqui o pezinho universal da máquina de costura. Eu estou fazendo aqui na minha Eugene, mas qualquer máquina que você tiver na sua casa que tenha o zigue-zague, você vai conseguir reproduzir essa técnica aqui. Existe outra técnica diferente dessa, que a gente usa somente costura reta, que eu vou ensinar num outro vídeo, mas aqui nós vamos aprender a técnica que se usa com zigue-zague. Normalmente a gente faz o franzido aqui na borda do tecido, então eu já estou costurando aqui, eu estou usando um pé de máquina de margem, tá bom? Nós vamos começar dando um pequeno retrocesso aqui, bem curtinho. Somente uns 2 ou 3 pontinhos, só para poder travar a nossa costura. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar essa peça aqui, nós vamos deixar uma perna de linha bem grande, eu vou deixar aqui, ó, com um tamanho um pouquinho maior do que o do tecido. Veja só, uma perna de linha bem grande, ó, eu fiz o retrocesso aqui, e nós vamos cortar a linha que sobrou aqui na parte de cima, né, na parte de trás da costura, perdão. Muito bem, agora, veja só, nós temos a linha da bobina e a linha da agulha. Nós vamos cortar a linha da bobina. Eu estou usando aqui uma linha azul e uma linha verde para fazer o franzido, porque eu quero que apareça no vídeo, mas você, óbvio, vai usar uma linha da cor do tecido, né? Uma linha que desaparece. Muito bem, veja só como ficou, ó. Uma linha presa aqui e uma linha mais comprida do que o tecido. Agora nós vamos posicionar novamente lá onde nós já havíamos começado. E eu vou fazer um zigue-zague. Nós vamos regular a nossa máquina para fazer o ponto de franzido, que é o maior ponto que ela tiver, o maior comprimento de ponto. E nós vamos fazer um zigue-zague não muito largo, mas também não muito estreito. Então você vai colocar o zigue-zague aí numa largura média da largura total que a sua máquina faz, né? Nós vamos começar antes fazendo um retrocesso pequeno, só para travar o zigue-zague. O retrocesso tem que ser feito com costura reta, viu, gente? E aí nós vamos aumentar o zigue-zague da nossa máquina e nós vamos, preste atenção que isso aqui é importante, nós vamos segurar a linha que nós deixamos aqui no passo anterior, esticada aqui, e nós vamos costurar por cima dessa linha. Nós vamos fazer um zigue-zague de forma que a agulha vai bater uma vez em cada lado aqui da linha, alternadamente. Vocês vão ver aqui no vídeo, é só prestar atenção aqui no movimento da agulha. Então, vamos regular a máquina para fazer o ponto de franzido, e aqui a gente só vai fazendo o zigue-zague, ó. Você pode reduzir a tensão da linha de cima também, para ficar mais fácil de você depois puxar o seu franzido. Você tá vendo que a agulha, ela, cada hora, ela faz um ponto em um lado diferente da linha. O truque é justamente esse, nós temos que passar essa linha por dentro do zigue-zague. Aí nós vamos aqui, passando a costura. Muito bem, não dou o retrocesso no final. Veja só. Você vai ter alguma coisa parecida com isso daqui. Viu? Um ponto bem comprido. E agora nós vamos fazer a mágica. Você vai ver o truque, o segredo acontecendo. Nós vamos puxando aqui, ó, essa perna de linha que nós deixamos a mais. E veja só, conforme você puxa, o tecido vai franzindo onde você passou o zigue-zague. Olha que beleza, que facinho de fazer.
dessa forma. Eu gosto muito de trabalhar com essa forma aqui de franzir o tecido, porque você consegue ter um controle do tanto que você quer franzir. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma saia bem franzida, então você vai fazer um zigue-zague bem comprido, e aí você vem puxando essa linha aqui, veja só. Você vem puxando e aí você tem o franzido do jeito que você quiser. Se você quiser menos franzido, é só você não puxar tanto assim, e aí você vai distribuindo aqui o franzido depois. Tá vendo só? É assim que fica. Então você consegue ter um controle muito maior do tanto que você quer que fique franzida a sua peça. Aí vamos supor que você já determinou a quantidade que você quer que fique franzida, agora vem a finalização, porque nós precisamos vir aqui e travar esse franzido no lugar. Então você vai regular a sua máquina para fazer de novo a costura reta, e aí você não vai mais usar o ponto de franzido, você vai usar o ponto de costura normal, tá bom? Ponto de costura normal normalmente é o 2,5, aí 2,5, e aí você não vai soltar essa linha aqui, você pode até enrolar no seu dedo, segurando assim para que o tecido não corra. Você vem aqui e passa uma costura reta, faz um retrocesso, não esquece, você vem passando uma costura reta aqui no tecido, e dessa forma você vai travar o seu franzido para que ele não desmanche. Essa segunda costura reta aqui que você passa, ela vai ser feita em cima do zigue-zague, tá? Então você tem que ir fazendo devagarzinho, igual eu tô aqui, para que a costura saia certinha no lugar onde nós precisamos. Depois que você tiver feito, você dá um retrocesso no final, e agora sim nós podemos cortar todo o excesso de linha que ficou na nossa peça, porque a gente não pode deixar ponta de linha presa na peça, porque isso daqui, além de ficar muito feio, essas linhas, elas embolam com muita facilidade, embaraça e atrapalha todo o nosso serviço. Muito bem, depois que eu passei a segunda costura reta, eu já travei o franzido aqui no lugar, eu posso mexer o tanto que eu quiser, que ele não vai desmanchar. Vocês estão vendo aqui que eu fiz bem perto da borda do tecido, ó, ele fica feinho assim mesmo, tá bom? Mas quando você for embutir essa peça que você franziu, vamos supor que isso aqui seja uma saia, né? Você quer que ela fique franzida na cintura. Então você vai costurar aqui uma tira de tecido, que vai ser o cos, ou um revel, e aí você vai embutir essa costura aqui para dentro da margem de costura. Por isso que a gente faz perto da borda essa peça franzida, porque depois ela vai sumir, né? Você vai vir aqui, normalmente a gente costura com 1 centímetro de margem, então a costura vai pegar aqui na parte de baixo e tudo isso aqui vai sumir. A única coisa que vai aparecer é a parte franzida. Você também pode fazer um detalhe franzido aqui no meio de uma tira de tecido, que fica muito bonito, inclusive. Eu já vi muito aquelas blusas ornamentadas, normalmente aquelas blusas com modelo mais antigo, mais vintage. A pessoa passa uma costura aqui e aí depois ela prende na blusa para dar um efeito de babado e ele fica muito bonito. Depois você vem por cima finalizando aquela costura para esconder com algum tipo de galão ou de passamanaria, algum efeito decorativo. Dá um efeito muito interessante em qualquer peça que você for fazer. E você vê como é facinho, eu posso mexer o tanto que eu quiser aqui e não desmancha. Se você gostou dessa dica, gostou desse truque, gosta do meu trabalho aqui no YouTube, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não se esquece também de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, para você não perder as notificações de vídeos novos que eu mandar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.